Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, conforme escreveu João, capítulo 11, a partir do versículo 4. Está dizendo assim: ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta e a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava enfermo ou doente, ficou ainda mais 2 dias no lugar aonde estava. Versículo de número 15. Versículo de número 14. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Versículo 35. Jesus chorou. Versículo 43. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Pode se assentar e aplauda o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a história de Lázaro está na Bíblia para nos trazer alguns ensinamentos. E eu já quero fazer que nem eu fiz na quinta, já quero entrar direto na mensagem, sem uma introdução, só para compartilhar com vocês o que Deus falou comigo esta tarde. O capítulo 11 de João, ele revela as 2 naturezas de Cristo. O capítulo 11 de João, ele revela as 2 naturezas de Cristo. As 2 naturezas de Cristo. Um dos maiores debates da teologia até hoje é concernente às 2 naturezas de Cristo. Como entender isso? Como compreender isso? Como aceitar um Cristo humano 100% e como aceitar um Cristo 100% divino? Você já deve ter ouvido esta expressão, esta frase: Cristo é 100% homem e 100% Deus. Para se falar é uma coisa, para se entender é impossível. Então até hoje tem muitos debates a respeito disso. Uns acreditam que Cristo era humano, mas não é divino. Isso é uma heresia. Outros acreditavam e até acreditam que Cristo era apenas divino. Ele não tinha um corpo físico. Ele era um ser evoluído. Muitos defendiam essa teologia. Ele não é humano não, ele só é divino. E isso também é outra heresia. O capítulo 11 vai nos mostrar, ou nos mostra, as 2 naturezas dele. No capítulo 11 você vai ver que nós lemos o versículo 5 e diz assim: Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Nós lemos também o versículo 35 que diz: Jesus chorou, que é o versículo mais curto da Bíblia. João 11:35. Jesus chorou. Isso está mostrando a sua humanidade. O capítulo 11 está mostrando um lado humano de Cristo. Ao mesmo tempo que mostra um Cristo que ama uma família, que se apegou a uma família, que ama a Lázaro, que ama a Marta, que ama a Maria, mostra um Cristo que se compadece deles quando ele vê onde colocaram Lázaro morto. O texto diz: Jesus chora, Jesus chorou. O texto está mostrando um lado humano de Cristo. O texto está mostrando o seu lado como ser humano. Todos nós que somos cristãos temos que aceitar as 2 naturezas dele, a humana e a divina. Quem é que não aceita a natureza
a dupla natureza de Cristo? O diabo. Tem prova na Bíblia? Tem. Quem não aceita as duas naturezas de Cristo é Satanás. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 4. 1 João, não é Evangelho agora, é 1 João capítulo 4. E o versículo 2 está dizendo assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. João está dizendo que quando um ser espiritual se apresenta, se ele não confessar que Cristo veio em carne, ele não é de Deus. Se ele não confessar a humanidade de Cristo, ele não é de Deus. Ou seja, quem rejeita a humanidade de Cristo é o inimigo. Quem rejeita a sua humanidade é Satanás e seus demônios, os espíritos maus. Por que Jesus gostava tanto dessa casa? Por que Jesus amava tanto a casa de Marta? Você vai encontrar na Bíblia Jesus entrando num monte de casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu, quem lembra? Diga glória a Deus. Jesus entrou na casa de Jairo, diga aleluia. Jesus entrou na casa do fariseu, diga amém. Jesus entrou na casa de Pedro, diga glória a Jesus. Mas você não vê Jesus voltando nessas casas. Você vê Jesus indo uma vez, mas nunca mais ele volta lá. Agora na casa de Marta, na casa de Maria, na casa de Lázaro, você vai ver Jesus sempre indo e voltando de lá. Por quê, pastor? Porque aquela casa, diferente das demais, recebia Jesus como homem, como ser humano. Eles não queriam receber o Cristo divino ali para sair curando, libertando, transformando, multiplicando pão, transformando água em vinho. Todo mundo quer esse Cristo em casa. Quem é que não quer o Cristo em casa, que chega dentro da casa, olha para o morto, fala levanta? Todo mundo quer. Quem é que não quer o Cristo que quando chega em casa olha para a despensa e fala despensa vazia, apareça alimento agora? Todo mundo quer. Só que Marta e Maria e Lázaro, eles conseguiam atender a humanidade de Cristo. Sabe quando é que Jesus ia para lá? É só uma contextualização para você entender. Sabe aquele dia que Jesus curou, libertou, pregou o dia inteiro, andou a pé o dia inteirinho, cansado, fadigado? Aí ele se lembrava da casa de quem? Eu vou lá na casa de Marta, eu vou lá na casa de Maria, eu vou na casa de Lázaro. Por quê? Porque lá eu posso ser homem. Lá eu chego dizendo assim: eu estou com fome, tem uma jantinha preparada para mim. Porque aquela família tratava Cristo bem. Aquela família não ficava esperando o tempo todo só um milagre de Deus, não. A primeira vez que a Bíblia diz que Jesus foi lá, não tinha ninguém doente lá dentro não, não tinha miséria lá dentro não tinha problema para Jesus resolver lá. Marta e Maria eram prósperas, elas eram donas de uma aldeia, elas tinham condições. Então a primeira vez que eles entraram lá, é porque eles simplesmente queriam servir Jesus. Eles só queriam olhar para Jesus e falar: aqui o Senhor não precisa entrar como Deus não, aqui o Senhor pode entrar como um ser humano, o Senhor pode dormir aqui, ó, aleluia. O Senhor pode descansar aqui, o Senhor pode beber um copo de água aqui. Aqui nós estamos aqui para te servir. Jesus se apega com essa família, porque Jesus estava ali como um ser humano. Sabe por que Jesus começou a amar aquela família? Porque aquela família não foi atrás de Jesus esperando alguma coisa em troca, não. As primeiras vezes que Jesus foi lá, Jesus não curou ninguém lá dentro, era eles que serviam Jesus, não é assim, pastor? Você entendeu? Sabe como é que se constrói um relacionamento saudável com Cristo? Sabe, irmão, Jesus entrava lá e ninguém ficava ali meio que vamos chamar ele, né? Porque é bom ser amigo dele. Não, eles queriam estar perto dele como ser humano, eles queriam servir Jesus. Eles conseguiam olhar em Jesus de uma forma que os outros não viam. As pessoas quando chamavam Jesus para casa, deixa eu voltar no exemplo de Jairo. Por que Jairo chamou Jesus para casa? Porque tinha alguém morto lá dentro. Vai lá e ressuscita para mim lá. Por que o fariseu chamou Jesus? Porque queria pegar uma falta em Jesus, queria armar uma arapuca para Jesus. Então as pessoas quando chamavam Jesus para ir na sua casa, é porque estava precisando de alguma coisa, que queria alguma coisa. E Marta e Maria, não,
O senhor está cansado? Estou. Curou muito hoje? Curei. Pregou muito? Então vamos lá em casa para o senhor descansar um pouquinho. Que coisa linda, irmãos. Conseguir enxergar Jesus como ser humano. Que coisa linda. Olhar para a pessoa sem querer nada em troca. Que coisa maravilhosa é isso. Quando alguém pode tratar você apenas por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Isso é muito bom. Quando alguém olha para você e fala: rapaz, eu não quero o teu dinheiro não, fique em paz. Eu não quero que você faça um favor para mim. Eu quero vir você aqui porque eu tenho o prazer de ter você aqui dentro da minha casa. Glória a Deus. Oh, aleluia. Era isso que aquela família tinha. Aquela família conseguia tratar Jesus como ser humano. Então este capítulo revela a sua humanidade, revela Jesus com fome, revela Jesus cansado, revela Jesus precisando de uma família para poder ser o porto seguro dele. Sabe quando ele não queria mais ser o Jesus Todo-Poderoso? Era lá que ele ia descansar lá, ele ia lá. Este texto primeiro está mostrando o lado humano de Cristo. Segundo, este texto está mostrando que Jesus construiu um relacionamento de amizade com aquela família. Então eu quero que a igreja Batista Ebenezer aqui do Jardim Floresta aprenda: é possível construir uma relação de amizade com Jesus nos dias de hoje. É possível ser amigo de Cristo. Diga glória a Deus por isso. É possível se relacionar com Ele ao ponto de você ser amigo dele. Olha, esta família, ela conseguiu atingir um nível que muitos não conseguiram atingir. Qual? O nível da amizade, o nível de ser amigo, o nível de ser confidente, o nível de Jesus dormir e acordar na casa deles. Irmãos, é possível ser amigo de Cristo nos dias atuais. Glória a Jesus. É possível se relacionar com Deus. É possível. Mas por que a gente não consegue? Porque a gente só olha um lado de Cristo, uma natureza só, a divina. Nós queremos se relacionar com Deus ou com Cristo apenas a partir daquilo que Ele pode fazer para mim, ou eu posso fazer para Ele. E se você olhar para Cristo sempre assim, você nunca vai construir uma relação de amizade com Ele. No Antigo Testamento, eu estou falando do Antigo Testamento, no tempo da lei, no tempo em que Deus não se manifestava através de Cristo, no tempo em que Deus se apresentava como Jeová, o Todo-Poderoso. Em Isaías 41 e versículo 8 ou versículo 9, está dizendo que Abraão era amigo de Deus. Eu estou falando no Antigo Testamento, um homem conseguiu se relacionar tanto com Deus que virou amigo dele. É possível ser amigo de Cristo. Cristo não é um fantasma, Cristo não é uma mentira, Cristo não é uma alegoria, Cristo é um ser pessoal que quer se relacionar conosco. Glória a Jesus. Como é que eu faço para se relacionar com alguém, pastor? Eu quero ser amigo de fulano. O que eu faço? Chega perto, se aproxima, fala com ele. Você já conheceu pessoas que você julgou ele pela aparência? Quando você viu ele a primeira vez, você falou assim: rapaz, eu acho que fulano não vai com a minha cara. Quem já passou por isso? Diga amém. Eu tenho um amigo meu hoje, ele é um grande amigo meu, muito amigo mesmo. Mas a primeira vez que eu bati o olho nele, ele bateu o olho em mim, a gente se estranhou. Olhei assim para ele, que é o Neemias, o evangelista Neemias. Eu olhei, eu estava pregando, ele estava assim, eu olhei para ele, olhou para mim assim, eu não fui com a cara dele, nem ele caminha. Ainda eu falei: esse cara não vai com a minha cara, hein? E nada, irmãos, é porque faltava o quê? A gente não pode simplesmente julgar alguém pela sua aparência, pelo seu momento. Como é que eu faço para ser amigo de alguém? Eu tenho que chegar perto dele. Boa tarde, paz do Senhor, bom dia. Como é que é teu nome? Aí você começa o quê? Se relacionar com ele, e dali nasce uma amizade. Então, a Bíblia aqui está mostrando que é possível ser amigo de Cristo. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente só quer servir a Jesus, Ele sendo o Senhor e a gente sendo o servo. É assim que a gente se relaciona com Deus. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é Senhor, eu sou servo. Olha o que Jesus disse em João 15,15. No final do seu ministério, Ele olhou para os seus discípulos e falou: já não vos chamareis mais de servos. Aleluia. Eu achei que eu ia ouvir um glória a Deus, eu estou ruim hoje. Já não vos chamarei mais de servos. Por quê? Mas vos chamarei de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. E eu, tudo o que eu recebi do Pai, eu contei para vocês. Nós conversou tanto durante esses 3 anos que nós viramos amigos. Glória a Deus. Ei, Cristo quer ser teu amigo. Diga para o teu irmão: não é só uma relação de servo e Senhor, não. É uma relação de amizade, é uma relação de intimidade.
Em outras palavras, Jesus falou assim: ei, quando eu chamei vocês, vocês vieram como servo, mas passou um mês, passou 2 meses, passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, eu comecei a compartilhar com vocês segredo do meu coração, eu comecei a compartilhar com vocês segredo do coração do Pai, e adivinha, viramos amigos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus está lhes dizendo: ei, eu quero ser o teu amigo. Não é só o teu Senhor, não é só o teu Deus, é o teu amigo. O duro, irmãos, o duro é que enquanto aquela mentalidade de escravo não sai da nossa cabeça, a gente não consegue tratar Jesus como uma pessoa. Pastor, como é que eu faço? Tem que ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que Ele é o meu Senhor da minha vida, Ele é meu amigo. Mas eu não posso correr só para o lado do senhorio e achar que Ele é um carrasco, e ai de mim se eu não fizer o que Ele manda, porque senão eu vou ter um relacionamento defeituoso com Ele. Eu também não posso achar que Ele é só meu amiguinho também, amiguinho da escola, meu brother. Porque tem uns que já banalizaram tanto que acham que Jesus, perdoe o que eu vou falar aqui, não é uma blasfêmia não, mas é uma verdade. Tem gente que acha que Jesus está fumando maconha. Tem gente que acha que Jesus está cantando reggae no céu lá e fumando maconha, brisado. Ah, meu mano, que mano, irmãos? Ele é teu amigo, mas Ele é teu Senhor, aleluia. Ele é meu Senhor, mas é teu amigo. Jesus não muda não. Eu tenho que aprender o quê? Eu não posso achar que Ele é um carrasco, mas também eu não posso achar que a minha intimidade com Ele gera libertinagem. Não é libertinagem, é uma relação de amizade com respeito, com senhorio. Quem crê em Jesus Cristo aqui, levanta a tua mão e dá um glória. Ei, é possível se relacionar com Jesus e virar amigo dele. Essa família aqui era amiga dele, essa família aqui tinha um amor de Cristo, essa família aqui conseguiu conquistar o coração de Jesus. Repito, se relacione com Cristo, viva com Ele, fale com Ele, creia que Ele está te ouvindo. E ei, se Ele é teu amigo, não é só você que fala na hora da oração, você para ouvir Ele falar também. Você ora, você pede, você geme, você chora, mas de vez em quando você fica em silêncio e fala: fala, Senhor, porque eu estou aqui para te ouvir. Andar com Jesus é construir uma relação com Ele, ao ponto de sermos amigos dEle. Amigo é aquela pessoa que é chegada, aquela pessoa que você tem amor por ela, ela tem por você. O texto diz que Jesus amava aquela casa, amava aquela família, porque aquela família conseguiu construir um relacionamento de amizade com Ele. Irmãos, Deus procura amigos aqui na terra, não é heresia. Deus procura amigos aqui na terra, e quem é amigo de Deus recebe revelação que ninguém recebe. Quem é amigo de Deus recebe livramento que ninguém recebe. Quem é amigo de Deus recebe portas abertas que ninguém recebe. Se nós nos tornarmos amigos dEle, nós vamos poder fazer. Você já parou para pensar no dia que Deus falou para Abraão assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começou a dar conselho para Deus. Parece loucura, né? Mas olha o nível de intimidade. Falou: o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Tem pastor que não aceita conselho de ninguém? Pobre, miserável, cego, nu, comedor de arroz e feijão. Se tu mesmo for dar um conselho, irmão, você não está vendo que eu sou o pastor da igreja? Você não está vendo que eu sei mais do que você? Não. Abraão chegou e falou assim: mas o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Ele falou: não, Abraão, se tiver lá justo, eu não vou destruir não. Os dois foi conversando. Lembra de Moisés? Deus falou assim: Moisés, eu vou matar esse povo tudinho, e a partir de você eu faço outro. Ele falou: não, o Senhor não pode fazer isso. Por quê? Porque se o Senhor matar esse povo, o povo vai olhar para o Senhor e vai dizer assim: o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles no deserto. Moisés aconselhando Deus. Ai, Deus precisa de conselho? Lógico que não, Deus é soberano. Mas Deus mostrando para mim e para você o nível de relacionamento que Ele tem com os seus servos. Dá para dobrar o joelho e falar com Ele sem medo de ser fulminado. Dá para se relacionar com Ele. Jesus é o teu amigo nas horas difíceis. Jesus é o teu amigo nos momentos de dificuldade. Sabe por que você não parou ainda? Porque você achou um bom amigo que te entende. Glória a Deus. O pastor às vezes não consegue te compreender, mas o teu amigo Jesus Cristo te entende.
pode. Às vezes a igreja não consegue te ajudar, mas a igreja não significa tudo. Você tem o dono da igreja como teu amigo, Jesus de Nazaré. Você tem a quem recorrer, você é amigo dele. Então construa um relacionamento com Jesus saudável, igreja. Viva para ele. A pessoa que constrói um relacionamento saudável com Jesus, ele não precisa de estar sendo exortado o tempo todo, sendo corrigido o tempo todo, porque ele fala com Cristo, Cristo fala com ele, ele tem o Espírito de Cristo na vida. Ele se relaciona tão bem com Deus, que ele sabe o que ele pode vestir, ele sabe aonde ele pode ir, ele sabe o que ele pode beber, ele sabe o que ele pode ver, ele sabe o que ele pode fazer, porque tem um Espírito aqui dentro, que conduz ele, é o Espírito de Cristo. Nós aprendemos que é o pastor que tem que colocar a rédea, você não usa isso, você não vê aquilo outro, aí coloca a coleira na pessoa até um tempo, depois aquela coleira arrebenta e a pessoa quebra com tudo, mas quando a pessoa se relaciona com Jesus, tem um Espírito aqui dentro dizendo não vai, aí você não vai, porque você conhece a voz do Espírito Santo, você conhece a voz do teu amigo. Então busque um relacionamento de verdade com ele. Não pense que Jesus fica na igreja, quando a gente fecha a porta da igreja e vai embora. Não pense que Jesus fica aqui dentro, não. Ele está conosco, ele falou, não quero chamar mais vocês de servo, mas de amigos, vamos viver para a glória de Deus, sendo amigo de Cristo. Se relacione com ele em nome de Jesus. Tem revelações de Deus para a tua vida, tem livramento de Deus para a tua vida, tem coisas boas de Deus para a tua vida. A Bíblia diz assim, quando Lázaro fica enfermo, Maria é inteligente, hein, rapaz, ó. Olha o que ela falou, versículo 2, ó. Não, versículo 3. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Você viu que ela não falou nem Lázaro aqui? Ela mandou o servo dizer assim, ó: vai lá e fala para ele que aquele que ele ama está doente. Ó, Jesus amarra tanto Lázaro que não precisava falar o nome, era só falar assim, ó, é aquele que ele ama. Ah, é Lázaro. Por quê? Porque Jesus é ser humano, e tinha um amor com Lázaro. Quando Jesus recebe a notícia, nós lemos o texto aqui, a Bíblia diz, e sabendo do ocorrido, Jesus ainda ficou 2 dias naquele lugar. Agora olha que interessante, isso é uma aplicação para a nossa vida. Jesus era ser humano, sim ou não? Mas ele era divino, sim ou não? Jesus nunca deixou o seu lado humano atrapalhar o seu lado divino. Nunca deixou. Ele, como Deus, ele sabia que Lázaro ia morrer, sim ou não? Sim. Mas como homem, ele não deixou a humanidade dele. Quando Maria chegou, porque Maria já mandou o código para pegar na ferida, fala para ele que é aquele que ele ama. Se a humanidade de Jesus fosse entrar em cena ali, saía correndo e ia lá curar Lázaro, sim ou não? É meu amigo. Oxe, ele me alimenta quando eu preciso, eu durmo na casa dele. Ele nunca me pediu nada. Então eu vou correndo lá para curar ele. Mas não. O lado humano de Cristo nunca atrapalhou o seu lado divino. Sabia que o cristão tem 2 naturezas? O cristão tem a natureza humana e nós temos o Espírito Santo na nossa vida trazendo a natureza divina. Sabe qual que é o nosso problema? É que o nosso lado humano vive atrapalhando o nosso lado espiritual. Jesus não deixou o seu amor por Lázaro atrapalhar um plano divino, porque era plano de Deus permitir que Lázaro morresse. Deus queria que aquilo acontecesse, era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Aí o lado humano dele fica bem quietinho, com vontade de salvar o amigo, com vontade de curar o amigo, mas dentro dele ele sabia, não, isso daqui tem um propósito maior, eu não posso ir lá agora, por mais que eu queira ir, eu não posso ir agora. Sabe por que muitos de nós não têm sucesso na vida? Porque a gente nunca obedece o Espírito, só a carne. É por isso que há uma guerra. Paulo falou em Gálatas 6 ou 5 que há um conflito entre a carne e o Espírito, e a carne guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne. Jesus, como homem, queria curar Lázaro, tanto é que ele chora, o lado humano dele chora. Mas como Deus, eu não posso ir agora. Por quê? Porque ele tem que morrer, porque as pessoas têm que acreditar em mim, tem um propósito maior aí. Até então, irmãos, se parece que Jesus ainda não tinha tido aquele reconhecimento que ele precisava ter. Por quê? Porque você sabia, eu acho que todos aqui sabem, que na tradição dos judeus, quando uma pessoa morria, eles acreditavam que até 3 dias aquela pessoa podia ressuscitar de forma natural, porque eles criam que o espírito da pessoa ficava em volta ali até 3 dias. Então quando ele ressuscita a filha de Jairo, ela tinha acabado de morrer.
quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, tinha acabado de morrer. Então, na crença judaica, foi um milagre, mas poderia ser algo natural também, porque a crença deles era até 3 dias o espírito da pessoa está em volta. Por que você acha que Jesus chegou lá depois de 4 dias? Tinha um plano nisso. Jesus queria se revelar como o Messias, o ungido de Deus. Então recebe essa aplicação de Deus para a tua vida. Não deixa o seu lado humano atrapalhar o seu lado espiritual, irmãos. A gente não consegue ser disciplinado, nós não conseguimos nos disciplinar. Tem coisa que não é para a gente fazer, mas o lado humano da gente está tão forte que a gente faz. Jesus chorou por Lázaro, mas ele não foi antes do tempo determinado por Deus. Jesus podia ter curado Lázaro, mas ele poderia ter liberado uma palavra: vai e diga para ele que ele vai ficar curado agora. Mas tinha um plano em cima disso. Não deixe o seu lado humano atrapalhar o lado espiritual da tua vida, não. Não deixe a sua carne atrapalhar as coisas do Espírito de Deus na tua vida, não. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto era a única igreja no Novo Testamento onde os membros tinham todos os dons. Todos. Paulo diz assim, nenhum dom vos falta. Aqui tem profeta, aqui tem gente que cura, aqui tem gente que revela, aqui tem gente que fala em língua. Mas Paulo falou, vocês são carnais. Porque havendo dissensões entre vós, divisões entre vós, a igreja de Cristo tem tudo para avançar. Mas quando a carne começa a falar mais alto, começa a haver briga, dissensão, porfia, inveja, fome de poder, fome de derrubar o outro, fome disso, fome daquilo. E a Bíblia está nos dizendo esta noite, aprenda com Jesus, o lado humano nunca atrapalhou o seu lado divino. Ele soube controlar. A hora que era para ele ser homem, ele foi homem. A hora que era para ele ser Deus, ele foi Deus. Glória a Jesus. Eu queria te convidar a aplaudir a Jesus Cristo por esta palavra. Jesus fica mais 2 dias no lugar, e o texto diz que depois de 2 dias que ele estava lá, ele resolveu ir para a casa de Marta e Maria. Você sabe da história. Chegando lá, Jesus chora. Chegando lá, Jesus percebe que Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Aí vem aquele lamento de Marta, aquele lamento de Maria. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto aqui? Eu queria que os irmãos, aquele que tiver com a Bíblia aberta, só acompanhasse. Olha o que Jesus falou no versículo 15 do capítulo 11. Ele acabou de dizer, Lázaro está morto. E o versículo 15 ele diz, e para o vosso bem, eu estou alegre por não ter estado lá. Como é que é? Quem entende isso daí? E para o vosso bem, eu estou alegre por eu não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Jesus falou para os discípulos, Lázaro morreu. Quer que eu fale uma coisa para vocês? O que eu estou é alegre, porque eu não estava lá. Que amigo que é esse? Eu estou é alegre, que eu não estava lá. Por quê, pastor? Porque Lázaro tinha que morrer, irmãos. Se Jesus estivesse lá, pastor Valmir, não tinha como a morte chegar perto dele. Oh, meu Deus, eu vou repetir para você ouvir um glória. Se Jesus estivesse lá, a morte passava na esquina de cima, a morte passava na esquina de baixo, a morte podia entrar em um, entrar em outro, mas em Lázaro ela não tocava, porque aonde Jesus está, a morte não se aproxima. Oh, glória a Deus. Vou repetir para você dar um glória maior. Aonde Jesus está, a morte não se aproxima. Sabe por que Lázaro morreu? Porque Jesus não estava lá. Ei, a ausência de Jesus é sinônimo de morte. Morte no casamento, morte na vida espiritual, morte na vida sentimental. Aonde Jesus não está, tem morte, mas aonde Jesus está, a morte não chega. Glória a Jesus. Ele falou, eu fico feliz por não estar lá, porque se eu tivesse lá, a morte não teria tocado nele, mas ele tinha que morrer. Para quê? Para que vocês possam acreditar quem eu sou de verdade. Aleluia. Ele tinha que falecer para
para que vocês possam acreditar que eu vim do Pai, e o Pai me ouve, e eu e o Pai somos um, glória a Deus. Irmãos, Jesus ficou contente de não estar lá, porque aonde Jesus está, a morte não pode chegar, a morte não pode reinar. É tão forte isso, que você pode olhar que a morte não foi quem tomou o Espírito de Jesus. A morte não tocou em Cristo na cruz, não tocou. Ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e suspirou. A morte não tinha poder de arrancar a alma de Cristo. A morte arrancou a alma de todos os heróis da fé, mas de Cristo ela não pôde tocar. Por quê? Porque ele era santo, santo, santo. Aí, como a morte não podia tocar nele, o que ele fala? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é a morte que está me levando, é eu que estou entregando a minha vida. Olha que profundo, olha que Jesus maravilhoso que você serve, olha que Deus poderoso. Então ele fica contente de não estar lá. Parece que ele estava brincando, mas ele falou: se eu estivesse lá, Lázaro não ia morrer mais. Como eu não estava, ele morreu. É justamente o que Maria fala para ele: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí vem Marta, fala a mesma coisa, ou melhor, vem Marta primeiro e depois vem Maria. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante. Aonde há morte, pastor? Aonde há a ausência de Cristo. A igreja que começa a expulsar Jesus, a morte reina. O casamento que expulsa Jesus, a morte reina. A família que expulsa Jesus, a morte reina. Mas a família que traz Jesus para perto, a morte tem que bater em retirada. O espírito mal tem que ir embora. A enfermidade tem que ir embora. Então quando Jesus chega, agora, ó que lado bom, para você dar um glória a Deus. Como aquela mulher, como Marta, Maria e Lázaro, elas conseguiam receber e aceitar o lado humano de Cristo. Ó, irmão, todo mundo que aceita o lado humano de Cristo, com certeza, ele vai experimentar o lado divino de Cristo na sua vida. Isso é muito bonito, pastor Valmir. Quem acredita no Cristo homem, um dia se encontrará com o Cristo Deus Todo-Poderoso. Olha para você ver, como homem no versículo 35 ele chora, mas como Deus no versículo 43 ele dá uma olhadinha assim para o sepulcro e dá um grito: Lázaro, sai para fora, aleluia. Irmão, morto não ouve. Morto ouve? Morto não ouve. Morto não ouve, mas Deus ouve. Deus, o morto tem que ouvir. Quando Jesus chora, ele estava mostrando para Maria: esse é o meu lado humano. Quando ele se posiciona de frente do túmulo, ele mostrou: já que vocês me aceitaram como homem, agora vocês vão me ter como Deus. Lázaro, vem para fora, vem para fora. Eu profetizo na tua vida: se você aceita o lado humano, você em breve se encontrará com o lado divino do Deus Todo-Poderoso. Fica de pé e aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda com muita alegria. Você precisa aceitar e tomar consciência de que Jesus, ele quer se relacionar a você como um amigo, mas também como Deus. Como aquela família sabia respeitar o lado humano de Cristo, ela teve um encontro com o lado divino de Cristo. É tão interessante isso, irmãos, as duas naturezas de Cristo, que como homem ele tinha fome e sede, tremia. Como homem ele tinha ignorância em certas coisas. Ignorância é quando perguntam para ele quando é que o Filho do Homem ia voltar, ele falou: não sei. Como homem ele não sabia de tudo, mas como Deus, como homem ele dormia. Lembra ele dormindo no barco? Dormindo. Mas como Deus, ele olhava para a tempestade e falava assim: vento, fica quieto. Olha que Deus poderoso. Mar, se acalme. É só Deus que a tempestade e que a natureza obedece, irmão. Olha o lado divino. Eu vou dizer de novo: quem aceita o lado humano de Cristo, mais cedo ou mais tarde vai se encontrar com o lado divino dele, aleluia. Ele vai se manifestar para você como Deus. Eu quero fazer uma oração muito especial com você agora. Eu queria muito que você, não precisa fechar o corredor não, mas eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do teu lado aí. A gente fazer uma corrente de oração aqui agora. Nestes últimos dias, irmãos, nós precisamos nos apegar mais em Cristo, viu? Conselho de Deus para a tua vida. Como pastor de vocês eu falo: se apegue com Cristo, porque os dias são maus. E eu tenho uma triste notícia para te dar: o mundo não vai melhorar não. Não espere melhora do mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas iam se apertar.
Jesus perguntou, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Então se apegue com Ele, se relacione com Ele, busque a Ele, para que você não caia na fé, para que você não se escandalize, para que você não tropece. Vamos buscar a graça de Deus agora, feche os teus olhos. Senhor, Deus, nós queremos ser como Marta, Maria e Lázaro, nós queremos ser uma casa que te recebe, Senhor, para a gente se relacionar como amigo. Senhor, nós queremos, meu Deus, conversar com o Senhor, como um amigo conversa com outro, contar nossos medos, contar para o Senhor nossas dúvidas, contar para o Senhor nossos temores. Senhor Jesus Cristo, nós queremos se relacionar contigo de uma forma verdadeira, íntegra e profunda. Senhor, que o teu povo, Pai, venha aprender a te temer como o Senhor, mas a se relacionar como um amigo. Que o teu povo venha te obedecer como um escravo obedecia o seu Senhor, mas que venha ter uma intimidade contigo de amigo, Senhor. Aqui tem jovens, aqui tem adolescentes, aqui tem homens, tem mulheres, tem idosos, tem idosas. Pai Celestial, e todos nós carecemos desta amizade. A nossa casa tem que ser uma casa onde o Senhor possa ir e voltar. A nossa residência tem que ser tua, meu Deus. Nos ajude a chegar num nível de relacionamento com o Senhor mais profundo, de amizade. Pai Celestial, santifica a tua igreja, coloca temor no coração da tua igreja. Olha que tempo nós chegamos, meu Deus, um tempo onde as pessoas não têm temor de ti mais, onde as pessoas têm visto o pecado como algo normal de se viver, de se cometer, de se praticar, Senhor. Aonde as pessoas têm abraçado a cultura do mundo e têm rejeitado a cultura do céu. Olha, meu Deus, o nível de promiscuidade que o mundo está, de imoralidade que o mundo está. Ajuda a tua igreja a ser amigo, Pai. Ajuda a sua igreja a andar contigo, meu Deus. Fortalece este povo para a glória de Deus. Senhor, tem muitas pessoas talvez que está como Lázaro, já adoeceu, já morreu espiritualmente e hoje está precisando de ouvir uma voz. Vem para fora. Senhor, que o Senhor venha ressuscitar a vida espiritual de alguém aqui. Que o Senhor venha ressuscitar o ministério de alguém aqui, o chamado de alguém aqui esta noite. Que o Senhor venha converter alguém aqui. Que o Senhor venha tocar no coração de alguém aqui, mas tocar de uma forma que a religião não pode tocar, de uma forma que a Batista Ebenezer não pode tocar. Não, Senhor, só o teu Espírito Santo pode. Em nome de Jesus, renova o teu povo. Santifica a tua igreja e ressuscita o teu povo. Muitos já morreram espiritualmente, muitos estão dormindo espiritualmente, mas o Senhor pode nos despertar, o Senhor pode nos chamar para fora, o Senhor pode nos dar um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de vida, um tempo de alegria, um tempo de amor, um tempo de unção e prosperidade. Senhor, está chegando no final do ano e o Senhor preservou as nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. O Senhor preservou as nossas vidas, Senhor. Muitas pessoas morreram este ano, Senhor. Muitas pessoas, meu Deus, planejaram tanta coisa para este ano, mas terminaram este ano debaixo da terra, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor. Toma em tuas mãos o teu povo, meu Deus. Muito obrigado por ter nos preservado em vida. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Aonde houver um espírito maligno alojado na mente e no coração desta vida, que o Senhor venha arrancar agora em nome de Jesus. Senhor, brada dos céus nesta noite como Deus Todo-Poderoso, quebra a corrente agora da mentira, quebra, Pai. Quebra a corrente agora da enfermidade, Senhor. Quebra a corrente agora da tristeza profunda. Essa tristeza que vem de repente, assola este coração. Esta angústia que pega esta pessoa, meu Deus, de repente, a pessoa está bem, do nada começa a ficar tudo ruim para ela. Visita agora, arranca este mal em nome de Jesus. Traga alegria para o teu povo, traga felicidade para o teu povo, traga ousadia para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode confirmar esta palavra com as palmas no nome de Jesus? Irmãos, eu vou encerrar agora, mas eu quero dizer algo de Deus para você. Não deixe que Satanás roube a sua alegria. Não deixa. Não deixa. Tem pessoas que, mesmo conquistando as coisas, do nada,
ele começa a ficar perturbado, angustiado, entristecido. Isso é o inimigo tentando roubar a sua alegria. Não deixa. Pessoas que estão bem, de repente alguma coisa deixa tudo em preto e branco. Repreenda isso em nome de Jesus Cristo. Satanás é expert em arrancar a nossa alegria. Só que a nossa maior alegria ele não pode arrancar, que é Jesus Cristo. Então repito, busque gratidão, se alegre em Deus. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria, em nome de Jesus. Busque felicidade no Senhor Jesus. E busque motivo para você agradecer a Ele, porque tem muitos motivos para você agradecer a Ele.